tormentas desta vida, perto está a perdição. Aos incautos navegantes entrará a salvação. Resplandeçam nossas luzes através do escuro mar, pois nas trevas do pecado almas podem naufragar. Brilha sempre em graça imensa, rico amor do eterno Deus, cumpre a nós mostrar o rumo do caminho para os céus. Resplandeçam nossas luzes através do escuro mar, pois nas trevas do pecado almas podem naufragar. Nuvens e paixão mundana não lhes deixam ver o sol. Oh, mostremos o perigo com as luzes do farol. Resplandeçam nossas luzes através do escuro mar, pois nas trevas do pecado almas podem naufragar. Aos errantes insensatos e ao porto divinal, em Jesus haver abrigo do furor do temporal. Resplandeçam nossas luzes através do escuro mar, pois nas trevas do pecado almas podem naufragar. Noite eterna se aproxima, tenebrosa em seu horror, clama, avisa os infelizes, instas para o Salvador. Resplandeçam nossas luzes através do escuro mar, pois nas trevas do pecado almas podem naufragar. Oi, bom dia, né? Estamos começando mais uma escola dominical. Você esteve aí ouvindo esse cântico Escuridão e Luz do nosso Inário no número 308. Hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante, falar bem sobre essas questões, né? A escuridão e a luz, a questão de um momento que se chama momento tenebroso, o assunto que a gente vai falar assim, para os dias atuais, parece bem atual, para o contexto em que nós estamos vivendo aí, dificuldades, pandemia, a ponto de chegar. E a gente vai estar ministrando isso esta manhã com você que está com a gente aí, para a gente estar conhecendo um pouco mais sobre este problema. E você sabe qual será o nosso assunto de hoje? Imagina que o nosso assunto de hoje você conhece, muitos de nós conhecemos, você conhece talvez alguém, você tem ouvido história de alguém que passa ou que passou pelo problema, não é? Ou que você muitas vezes quis ajudar, não entendeu o que estava se passando, mas deve se levar a sério.
esse tipo de sofrimento, vamos dizer assim, né? E é um sofrimento também, além de ser também uma doença, né? Sim, então a gente vai começar a entender hoje alguma coisa e o nosso assunto hoje será sobre depressão, né? Você sabe o que é depressão? Depressão é um estado emocional que é caracterizado por sentimentos de extrema tristeza e desânimo. Então, ele pode se manifestar de níveis variados em qualquer fase da vida. É claro que alguns estudiosos, claro, na área de psicologia, entendem que também não é naquele momento, né? Houve um período e alguns estudiosos, eles, psicólogos conversando e ouvindo, eles sempre procuram analisar a partir do momento, momentos antes, né? Um período antes, ou um ano antes, 2, 3 anos, porque sempre há um gatilho de tudo isso que ocorreu. E é sem dúvida uma das principais doenças hoje na sociedade. As pessoas hoje, e há quem já há notícias, né, de que ocorram também entre crianças, né? E aí nós estamos aqui, a gente pode ver dentro da Bíblia alguns traços de pessoas que, né, manifestaram depressões. É, Na verdade, a Bíblia não vai abordar o problema clinicamente, né? Não vai, mas encontramos muitas pessoas ou orientações na Bíblia sobre como enfrentar angústias, como enfrentar as aflições que decorrem tanto da depressão quanto de situações existenciais de adversidade, né? Então, a Bíblia ela tem um remédio, mas ela não apresenta detalhes quanto ao diagnóstico. Então, é bom saber que a gente tem, na Bíblia, ela pode tratar, e a gente vai ver que em determinados casos também, né, só a Bíblia, né, pode ver que precisa de alguém qualificado para o tratamento também, tá? Então, nós vamos aqui apresentar esse momento de nosso estudo. Ah, Então vamos à análise do problema, vamos dizer assim, para que a gente possa entender a situação ou o problema, né, em que a pessoa enfrenta nesses instantes. A primeira coisa que você tem que entender, que eu e você tem que entender, é que a depressão ela tem causas. A depressão ela não ocorre assim, como eu falei anteriormente, ela não é um, ela não é um momento pontual, né? Ela vem num processo na sua vida, na minha vida, na vida de quem chega a ter a depressão, né? Inclusive até o Spurgeon, né? Charles Spurgeon tinha depressão, né? Um pregador, um grande pregador, chamado de príncipe dos pregadores, teve esse problema, um cara que teve né, pregava a palavra de Deus e chegou a ter esse problema. Então, as causas da depressão elas podem ser biológicas, né, também. E eu tenho um livro aqui do Edward T. Welsh, em que ele também chama de algumas causas da depressão, aqui no capítulo 3, né, ele diz que existem os tipos de depressão. Então, ela fala que é uma linha contínua e crescente, ele coloca aqui no livro, e a depressão menos severa é chamada de desordem distímica e a mais severa de depressão maior. Então, menos severa tem a depressão situacional, desordem distímica, descontentamento, a mais severa é depressão clínica, distúrbio depressivo maior, e aí vai a desesperança, né? Ah, Ela pode ser, né? Aqui ele fala assim bem claro, popularmente a menos severa é uma depressão situacional e a mais severa é a depressão clínica. Então, você tem aí
esse livro do Depressão, nome do livro, da casa editora da Cultura Cristã, da Eduardo T. Welsh. Esse livro aqui, ó, tá vendo? Muito trata sobre esse assunto e eu vou até usá-lo aqui para esse momento um pouco para a gente entender um pouco mais. Então você tem as causas, né, da depressão, são causas assim, nesses aspectos podem ser biológicas, neuroendócrinas, que são relacionadas ao sistema nervoso e alguma disfunção glandular, e questão genética. E ela pode ser de curta, embora intensa, ou de longa duração e resistente ao tratamento, que é a depressão crônica, né? Então você tem aí diante de nós. E ele coloca aqui algo que eu vou colocar para vocês também, para vocês que estão me ouvindo, é que a linguagem técnica para a depressão da Associação de Psiquiatria Americana, a APA, encontra-se em seu manual diagnóstico, ou o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Está em 4ª edição, segundo aqui citado no livro. Então, ele propõe que o bloco construtivo para o distúrbio depressivo ou distúrbio bipolar seja o que o manual se refere como episódio depressivo maior. E aí ele, aqui no depressivo maior, ele reza o seguinte, muito interessante, né? 5 ou mais dos seguintes sintomas presentes durante um mesmo período de 2 semanas e representando mudança de funcionamento anterior, sendo pelo menos um desses sintomas ou disposição deprimida, ou 2, perda de interesse ou perda de prazer. Por exemplo, humor deprimido a maior parte do dia, quase todo dia, conforme indicação por relato subjetivo, ou seja, sentimento de tristeza, vazio, observação feita por outro, ou seja, ele parece choroso, interesse por prazer marcadamente diminuído o prazer, ele não tem mais interesse por prazer que fica marcado, diminuindo de todas ou quase todas as atividades, quase o dia inteiro, todo dia, perda significativa de peso sem fazer dieta ou ganho de peso, ou seja, uma mudança de mais de 5% do peso do corpo em um mês. Então você vê, né, há aqui uma disfunção biológica, né, do desequilíbrio. Então essas coisas assim. Insônia ou hipersônia quase todos os dias, né? Isso é quase todos os dias, não é que você, hoje eu estou cansado, estou com depressão. Não é isso, né? A capacidade de pensamento ou concentração diminuída, indecisão, ou quase todos os dias isso aí acontece. Aí vem aquele pensamento recorrente sobre a morte, ideação suicida, recorrente sem nenhum plano específico, ou uma tentativa de suicídio, ou plano específico para suicídio. Então, então você tem esses problemas aqui que temos, né? E alguns principais sintomas que tem na doença é tristeza, como a gente viu, ansiedade, irritabilidade. Não quer dizer que é um período de tempo, não é que não, eu estou irritado hoje, estou com depressão, não é isso. Mas é a pessoa que tem 2, 3 semanas, 4, 5 meses, que está naquela situação, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Então quando aqui ele coloca uma coisa bem interessante, que também está aqui. Um distúrbio distímico é uma variante da depressão de duração mais longa, pelo menos 2 anos, mas, né, menos intensa. Em vez de longa lista de sintomas de um episódio depressivo maior, os requisitos para a distimia comitem alguns dos critérios mais severos. Presença, quando deprimido, de 2 ou mais dos seguintes. Então, falta de apetite, comer demais, insônia, hipersônia, falta de energia, baixa autoestima, falta de
concentração, dificuldade. Então, a gente vai vendo, né, que a gente tem essas questões na nossa vida, e isso, é claro, às vezes um sentimento que foi guardado também pode ter, sentimentos também podem ter, vamos dizer assim, outra coisa que é bem interessante, né, é que você pode ter temores ou alguma coisa que te traga essa sensação de medo constante, né? Ou a pessoa vive triste, some, isso aí são sinais dos quais você e eu, né, temos que ver se estamos ficando, né? E analisar, ver se alguma coisa que está te tirando o sono, e a gente vai ver que, biblicamente, existe uma solução para isso também, e há estados há pontos em que ainda podemos tratar, né? Biblicamente, estou falando só com orientação, aconselhamento. Ah, nesse livro, o Gary R. Collins, ele trata dos efeitos dolorosos da depressão. Você sabe quais são os efeitos dolorosos da depressão? Você já né? E esse Gary Collins, ele é psicólogo, e aí ele tem aconselhamento cristão, né? Justamente porque ele também faz uso de algumas ferramentas da psicologia no, na orientação, no aconselhamento. E aí a gente tem alguns efeitos. E eu queria compartilhar com você justamente esses efeitos que nós vamos ver aqui. O primeiro dos efeitos que ocorrem é o chamado da infelicidade e ineficiência, né? Então imagina que os indivíduos, eles deprimidos, quase sempre se sentem desanimados, eles são desesperançados, tudo está ruim, nada vai dar bom, né? Eles criticam a si mesmos, eu não sou capaz, eu não consigo, eu sou isso, aquilo, né? Aí é por isso que eu digo que muitas vezes ele foi tratado assim na infância, ele foi visto assim pelos seus pais, e aquilo, no momento, não surgiu efeito na vida dele, mas aquilo ficou guardado ali, né? E quando ele começou a descobrir algumas coisas, aí tudo isso voltou à tona na sua vida, né? Então, falta de entusiasmo, né? Às vezes, imagina que você pode ter dificuldades um em cima da outra, um em cima da outra, um em cima da outra, e aí isso pode te causar, né, desesperança, sei lá, né? Você pode achar que tudo acabou, que não tem mais graça a sua vida e tal. Então, acaba tendo não energia porque vem de uma sequência de sofrimentos, né? E aí a pessoa acha que, pronto, a minha vida não tem mais sentido, né? Então a gente tem essas questões que a pessoa, quando está, é, a dor que a depressão traz nesses momentos. Há outras questões, é a reação mascarada, né? Em algumas pessoas, a depressão ela fica oculta até da pessoa mesma. É interessante. E, por exemplo, queixa física, agressividade né, a pessoa que é agressiva por nada, né? De repente, atitudes compulsivas, né? Tem os transtornos, tudo gerado da ansiedade, né? O transtorno obsessivo compulsivo que o pessoal fala, o toque, né? Então, ali vai aquela situação que é gerado da ansiedade. Toda a depressão, ela tem ali um pouquinho, ela começa quando a ansiedade começa também. Ou melhor, ela é lá na frente o resultado de uma ansiedade não cuidada e não tratada. É, então, pode ocorrer também de a pessoa sorrir, tem pessoas que elas estão sorrindo, mas por dentro estão despedaçadas, né? Então, às vezes as pessoas querem mascarar sentimento. É igual
como nós sabemos, né? Numa época que a gente dizia assim, homem não chora. Chora não, menino. Eu e você sabemos disso porque nossos pais diziam isso, né? Ah, você não chora não, que homem não chora. Então você aprendeu a não chorar. Né? Ou então aquele negócio que os pais falam, eu até entendo, a gente entende, né? Engole o choro. Não, deixa chorar. Aprende a chorar. Aprende a colocar para fora a dor, o sentimento que te trava. Isso é importantíssimo para que as reações não se tornem mascaradas. Né? E aí você precisa ter, eu e você, nós precisamos, até você que tem seus filhos, suas filhas, deixe que chorar, chora, meu filho, pode chorar, chora na frente deles para que eles aprendam isso. Outra coisa é a tal da retração, né? Normalmente, eu não tenho prazer, as pessoas se afastam dos outros, ah, outros querem se isolar, outros né, se prendem na televisão e ali ficam, outros se prendem no game, né, se concentram no mundo digital e ali outros vão fogem do mundo, caem no álcool, entram nas drogas, né, com aquela sensação, muitas vezes, de querer ser alguém ou retraído e acaba isso. E finalmente, o mais doloroso, né, e de todos eles, que é o suicídio. É claro que nem todos chegam a isso, né? Eu estava assistindo um vídeo doutora Ana Beatriz, né, que ela é psiquiatra, tem livro nessa área, tudo, né, uma linguagem muito simples, fácil, e é justamente, né, quando ela diz que ela está tratando e a pessoa silenciosa, que não fala nada, não diz nada, ela fica realmente preocupada, né, porque quando fica muito calado, então você precisa falar. Não estou dizendo que você que é calado que vai cometer essas coisas, mas é como eu digo, se a gente não a gente começar a ter sentimentos e como na ordem que está aí, ó, a gente mascara as nossas reações, a gente retrai pra, dos outros porque ou você se acha inferior, ou você acha que as pessoas não gostam de você, né, até finalmente o seu silêncio, e aí pode ocorrer você. Né, é chato, é incômodo esse assunto, mas até tem um dia do ano, né, um mês do ano, dedicado à recuperação e ao debate, à conversa, ao tratamento, à conscientização sobre o suicídio. Né? Então a gente precisa muito cuidado, porque às vezes nem sempre, às vezes as pessoas por um acidente, eu assim, eu tive, eu não, né, mas na minha área como pastor, eu conheci 2 casos em que a pessoa acabou ocorrendo isso e ninguém imaginou que ela estava fazendo isso. Ninguém imaginou que ela estava se preparando para se matar. Né? Ninguém nunca imaginou, só se soube depois que foram entregues. Né? Foi assim, foi algo chocante na cidade, para mim também, como pastor, né? Que aquela pessoa tinha preparado tudo isso. É incrível. Então, a gente precisa ter uma atenção maior nas pessoas e olhá-las, principalmente os sentimentos que elas não demonstram. Então, pessoas que não demonstram sentimentos, que se retraem, se afastam por nada, que se acham ineficientes ou eu sou a pessoa mais infeliz do mundo, que não observam para as coisas boas, é preocupante, muito preocupante para mim, para você, para nós que cuidamos de pessoas, né? Então a gente precisa disso para cuidar, tá bom? Ah,
como é que eu posso lutar contra a depressão? Então, vamos lá, como é que eu posso lutar contra a depressão? A primeira é admitir que o problema existe, né? Muitas vezes, até familiares e pessoas inabilitadas, conselheiros, forçam em convencer a pessoa de que ela não está doente, né? Às vezes que é chantagem, é fricote, né? Ah, fulano está dizendo que nada, não vamos acreditar nisso não, né? Ah, e quando a pessoa tem um problema, se dispõe, tem uma consciência, né, que tem e se dispõe a buscar ajuda. Então, você, então, você precisa, você que por acaso tiver esse sentimento, precisa admitir. E nós precisamos observar, né, reconhecer quando uma pessoa está nesse assim, nesse labirinto sozinho. Não entender isso como corte, outras coisas mais, ou chantagem, mas perceber isso é muito importante. A outra coisa que nós temos, a outra coisa que nós temos aqui é valorizar a confiança, né? Eu e você precisamos valorizar a confiança em Deus. Então, uma das coisas principais, né, é, o livro do profeta Isaías, ele fala uma coisa bem interessante no capítulo 40, verso 31. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, fatigam, caminham e não se fatigam. Então, as pessoas, quando a gente confia no Senhor, a nossa força e desfruta essa comunhão com Ele, elas conseguem enfrentar as coisas do mundo. Viver no mundo em que nós vivemos exige, né, há uma cobrança, há uma coisa que você tem que ser o cara perfeito, ou o cara bonito, ou o cara que fala bem, não é verdade? Ou o cara que tem que ter não sei quantas lives, ou quantas likes para se tornar o cara. O cara é bom, né? O cara já vai olhar lá. Ou a sua visualização lá no seu canal no YouTube, pô, tá fraquinho, tem 100, tem 70, tem 30, né? Na verdade. Então, a gente precisa aprender a valorizar a nossa confiança em Deus. No Salmo 112, o salmista diz assim, ó, não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme e confiante no Senhor. Então, é, Jesus fala, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, essa confiança que eu e você precisamos ter no Senhor não depende de circunstâncias. O mais importante não é que gostem de mim. O mais importante é saber se Deus está gostando do que eu faço. Se há uma aprovação do Senhor pelo que eu sei, pelo que eu faço. Isso, claro, a gente vai saber se eu ler a Escritura, se eu conhecê-la. Se eu não conhecê-la, não tem como fazer. Né? A outra coisa é disciplina os seus pensamentos. Lamentações de Jeremias tem uma coisa bem interessante, que Jeremias ele vem falando de tragédias e tragédias e mais tragédias, e de repente ele chega e fala assim, olha, no capítulo 3, versículo 21, de meio a tudo isso, quero trazer à memória aquilo que me traz, aquilo que me dá esperança, né? Então ele poderia estar com sentimento negativo, mas ali é, quando a gente começa no quadro, ou melhor, quando esses sentimentos negativos que você só pode agravar o seu estado depressivo. Então você precisa encher o seu coração ou a sua mente, como Paulo diz em Filipenses 4:8, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é respeitável. Então, se eu estou sentindo tristeza, eu vou procurar alguma coisa. Ah, não, estou sentindo tristeza, eu vou botar uma música aqui que me traz mais tristeza. Ah, eu vou ouvir um pregador que me. Não, você precisa alimentar com coisas boas.
uma coisa adorável, amar, vai ver a praia, vai ver, né? Hoje não pode, mas vai fazer alguma coisa, olhar a beleza, as coisas belas que existem ao seu redor. Né? Então, isso é bom para o seu meditar na palavra de Deus, faz com que a sua vida seja mais. Então, você precisa disciplinar os pensamentos e seus sentimentos, tá bom? Outra coisa, busque, mas busque mesmo uma ajuda qualificada, né? Às vezes a gente pensa assim, não, mas eu tenho fulano que me aconselha. Nem sempre o fato você ter alguém, uma pessoa, né, você deve procurar pessoas íntegros e experientes que podem auxiliar, ou também do profissional de saúde adequado, que ele vá ser uma pessoa que vai te ajudar, psicólogo, né? A gente sabe que trata dessa área, que você conheça, que você, né, possa confiar nele, juntamente com o pastor da sua igreja, ou alguém que tenha faça um acompanhamento pastoral contigo, isso são bons. Então, uma ação não vai anular a outra de maneira nenhuma. Uma abordagem clínico-pastoral pode ajudar no tratamento e trazer bons resultados. Né? Nunca pense que é só, não, vou pedir a fulano ali para orar por mim. Não. Você precisa de um acompanhamento. A pessoa precisa estar conversando com você, orientando você. E aí você tem um pastor e também um psicólogo que possa te orientar nessas áreas, na verdade, tá bom? Outra coisa, valorize a convivência na igreja. Não vou mais lá na igreja, não vou sair, não vou mais lá, vou ficar aqui, vou subir, não. Vai lá, conversa, bate papo, briga, né? Isso é saudável. A presença da igreja não é somente para estar ali, mas tem algo que você sabe, tem algo no seio, no meio da igreja, a presença de Deus ali. É um território, né? É uma embaixada dos céus. Então há algo que circula aquele ambiente, as pessoas que estão ali, mesmo que elas não percebam, mas há um agir gracioso de Deus no meio da igreja, no louvor, na palavra, é, quando o irmão fala com você, Deus sai usando a cada um de nós com os seus propósitos. Então você precisa ter essa convivência. Outra coisa, esforce-se para se manter ativo. Eu tô com sono, não dá só de dormir. Vai sair, vai correr, né? Vai fazer exercício, pega a bicicleta, vai pedalar, vai pular, né? Vai fazer alguma coisa. Fica aqui na frente da televisão, passando um filme atrás do outro, e nada fica bom. Mas faz isso, né? Procura de alguma maneira fazer com que a sua vida seja uma vida abençoada. Né? Então, eu e você precisamos entender que esses são fatores importantíssimos para a minha vida e para a sua vida. A gente precisa entender de que Deus está no controle da minha e sua vida. Se você não admitir, você precisa admitir isso. Né? Ah, os exercícios e as atividades servem para energizar o corpo e melhorar o estado de espírito. Então, o seu cérebro precisa de exercício. O seu corpo foi feito para exercício. Existem juntas, existem músculos, tendões, ali foi feito para movimentar, para fazer exercício. Seu corpo é composto, seu coração é um músculo. Então, você e eu, nós precisamos nos manter ativo. Você começa a ver que está batendo aqui um negócio triste, tá? Né? Estou me sentindo assim desanimado. E a gente está vivendo uma época assim, né? A gente está vivendo uma época de ficar muito num lugar ou ficar dentro de casa. Muitas vezes pode criar um estado assim. Mas é isso que você precisa. Valorize a confiança, discipline o pensamento, busque, se tiver um caso muito grave, se vê que você tem que buscar.
valorize a sua igreja, vá lá, convivência, né? Eu sei que as reuniões têm sido limitadas, mas tira um dia, vai lá, ou, né? Ou vai à noite, ou vai de dia, mas de uma forma que você consiga, na verdade, fazer com que a sua vida. Ah, tem gente, né? Tem gente que afirma que a depressão é até uma pergunta. Tem gente que afirma que depressão é obra demoníaca e que o crente não pode ter depressão. E aí eu te pergunto, o que, é que você acha desse ponto? Né? E eu falei ainda há pouco, bem claro, que nós temos um pregador, e há um livro dele, o Spurgeon, que foi um pregador ali na Inglaterra, e ele tinha depressão, imagina, né? Então era um homem que estava pregando e ele lutava contra a depressão. Então, tem alguns salmos, se eu não me engano, o Salmo 78, o homem que vivia angustiado desde a mocidade. Você vê no Salmo 42, o salmista, e tem nos 43, né? Porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Então, a depressão, é, é claro que o diabo pode aproveitar esse estado da sua alma ferida para também é, oprimir essas coisas. Mas o crente, ele pode ter depressão, ele tem sofrimento, ele tem problemas, ele passa por angústias, ele passa por tristezas, ele passa por momentos insuportáveis também. Mas esse momento tem propósito de Deus. Não é para te sucumbir, destruir, né? Então, nessas horas é que eu preciso valorizar a confiança em Deus. É nessas horas que eu preciso descansar no Senhor. Eu espero que esses pontos aqui colocados para mim, você possa nos fazer refletir como eu posso lutar quando chegar a depressão, ou se você conhecer alguém que esteja passando por esse momento, chegue junto, ajude naquilo que você tiver experiência, ou procure uma pessoa para orientá-lo, ou leve a uma pessoa, a um pastor que vá aconselhar essa pessoa. E em qualquer caso, se for há casos que é o psicólogo e até o psiquiatra, né? Mas, como eu disse no começo, você precisa analisar a história da pessoa, o momento a depressão não aparece ali, ela é como se fosse um processo que vem acumulando durante um tempo. Então, cuidado com os seus pensamentos, cuidado com o sentimento muitas vezes de inferioridade, achar que você não é nada, que não é ninguém, que está tudo errado, nada vai dar certo, né? Que a sua vida é um tremendo desastre ou é um inferno, e sei lá o que você pensa, mas que Deus possa te ajudar e te abençoar e te orientar nisso, tá bom? Eu vou orar aqui com você e por você. Senhor nosso Deus, eu te agradeço nesta hora por estas vidas que o Senhor colocou aqui para estar assistindo e ouvindo esse momento. Eu te peço que o Senhor abençoe e guarde em nome do Senhor Jesus. Então, que Deus possa, que o Senhor possa estar te abençoando e nós vamos estar encerrando. Deus te abençoe e te guarde e estaremos de volta, se Deus quiser, no próximo domingo, aqui na nossa escola dominical da Igreja Presbiteriana de Castelo. Até domingo, né? Até o próximo domingo, semana que vem, se Deus assim permitir. Fiquem na paz do Senhor. Deus os abençoe.